Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. Afonso Dhlakama reitera que está disponível a negociar com Filipe Nyusi, mas quer uma agenda com pontos concretos. Ao mais alto nível entre o Presidente da República e o Presidente Dhlakama está a acontecer o diálogo para pôr fim a esta tensão que se vive neste momento? Não há, porque nós já dissemos, não é? Você é moçambicano e jovem, intelectual, jornalista. Portanto, eu estou à espera que a Frelimo elabore o plano, portanto, de todos os pontos pendentes. Eu não tenho, sempre fui a Roma negociar com a Frelimo. Assinamos o acordo que a Frelimo pôs no lixo. Há pouco tempo, em 5 de setembro do ano passado, um pouco antes das eleições, assinei o acordo de cessação das hostilidades militares que visava integrar os quadros da RENAMO nos lugares de chefia nas FADEMOS e na polícia. Agora, nós estamos dispostos a negociar coisas concretas. Até porque a Frelimo negociar significa eu ir a Maputo ou ir a Quirimane, apertar a mão e rir para as câmaras, só sair para enganar a comunidade internacional. A minha idade já não me permite fazer uma coisa desta. Eu não tenho que brincar com o povo de Moçambique. Não quer dizer que estou contra a paz. Se eu estivesse contra a paz, estaria a disparar. Há provocações. Emilange, hoje aqui de miúdos, da intervenção rápida. Eu tenho comandos. Queriam disparar. Não façam isto. Deixe eles nos provocar e disparar, para respondermos em termos de defesa à vida. Portanto, quando me faço a pergunta, esta pergunta podia ser feita à Frelimo. O líder da RENAMO, que falava em Mucuba, afirmou que nunca mais voltará a fazer guerra. Neste comício popular havido na tarde desta terça-feira em Mucuba, Afonso Dhlakama referiu que a RENAMO nunca quis usar a força para chegar ao poder, tudo para garantir a paz efetiva em Moçambique. Se eu tivesse tomado essas decisões que já estou a tomar hoje, se tivesse tomado isto há 20 anos ou há 15 anos, eu não tenho nada que aldrabar a vocês ou fazer propaganda para vocês, porque eu sou o vosso trabalhador, sou o vosso servidor. Mas quero dizer do fundo do coração, esta paz não estaria até hoje. Qualquer pessoa, paz. Nem sabem quão é difícil para manter esta paz. O líder da RENAMO garantiu neste comício popular que nunca vai voltar à guerra, porque no seu entender o povo moçambicano precisa da paz. Amanhã, logo às 5 horas, sete pessoas da intervenção rápida foram ficar com armas, disse que para impedir o Dhlakama. Agora, ouçam, se eu tivesse mandado, não 7, eles eram 7, e eu mandar 2 comandos especialistas, a RENAMO não pode exibir o militarismo. Já exibimos durante 16 anos. A democracia porque vencemos, porque batemos cubanos, zimbabuianos, tanzanianos, russos. Não é bebê levado da escola com 20 anos mal treinado, só com enfardamento, para embater com comandos da RENAMO. Afonso Dhlakama diz que vai fazer de tudo para manter a paz, desde que os seus membros não sejam perseguidos. O MDM acredita que o líder da RENAMO vai aceitar manter encontros com o Presidente da República, Filipe Nyusi. Aquele partido entende que Afonso Dhlakama não pretende voltar à violência, uma vez que conhece o sabor de uma guerra. O líder da RENAMO há de ir falar com o Presidente da República. Por aquilo que eu sei e conheço, o líder da RENAMO sabe muito bem qual é o sabor, qual é a dor, qual é o prejuízo, quais são as consequências que uma guerra traz. Ele não é um porta-voz de um assunto ligado a um conflito armado.
ele viveu um conflito armado. Ele mesmo sabe dizer que o contrário de guerra, o contrário de matança, é a paz. Melhor do que nós todos, o líder da RENAMO sabe dizer que a paz é algo diferente da guerra. Eu acredito que há de ter com o Presidente da República e chamamos a responsabilidade a todos que os assuntos tratados em Moçambique não podem ser tratados por trás da porta, que o MDM está aqui, o povo que está a sofrer também votou no MDM. Quando a guerra atinge o país, afeta todos os jovens também que têm simpatia com o MDM e já mostraram isso por voto. O Presidente da República apelou hoje em Climã nas igrejas para participarem mais ativamente no processo da pacificação e estabilização nacional. Filipe Inhoso falava na abertura da terceira reunião nacional das religiões na Zambésia. Perante centenas de líderes religiosos representando as diversas igrejas moçambicanas, o Presidente da República voltou a manifestar a sua preocupação com a paz e estabilidade nacional. Para Filipe Inhoso, a busca da paz não deve ser exclusiva do governo e, por isso, as igrejas em particular devem repensar em estratégias concretas para dar mais contribuição neste processo. Eu até diria que a paz é isto aqui. Aqui são muitas religiões que estão aqui sentadas e não se guerreiam. Eu acredito que aqui estão pessoas de todos os partidos, quase, se não, mas a maioria do nosso país. Cada um tem partido dele, mas estamos aqui sentados para discutir um problema comum. Esta é a paz. Esse respeito que temos, ouvimos orações de todo tipo e todos ficamos em silêncio para obedecer a palavra de Deus dita numa outra língua. É a paz. O encontro entre Filipe Inhoso e Afonso Dhlakama continua a ser visto como fundamental para que o país volte a viver uma paz e estabilidade efetivas. O Presidente da República diz que continua comprometido a sentar-se com o líder da RENAMO e espera que o encontro aconteça o mais breve possível. Dias desdobramos-nos em contatos para viabilizar mais um encontro com a liderança do RENAMO. Embora o encontro ainda não tenha ocorrido por razões que são do conhecimento público, reiteramos a nossa disponibilidade para o mesmo. O nosso compromisso com a paz, a nossa fé e a nossa paciência recomenda-nos que aguardemos como fizemos nas ocasiões anteriores. Temos a certeza que o nosso irmão também almeja a paz, o que nos dá a esperança de que ele também tudo fará para que os moçambicanos possam beneficiar deste dom precioso. Não há razão para derramarmos mais sangue dos moçambicanos. Para além da paz, o chefe de Estado pediu às igrejas para que contribuam também para ajudar nas ações do governo nas áreas de saúde e educação. As confissões religiosas defendem que o encontro entre o chefe de Estado e o líder da RENAMO é urgente para descongelar o ambiente de tensão. As igrejas querem ainda que os observadores do diálogo político elaborem a agenda do encontro entre Filipe Inhoso e Afonso Dhlakama. Queríamos apelar para que, no âmbito da impasse que tem imperado a realização do encontro entre Sua Excelência, Presidente da República, e o líder da RENAMO, que os observadores nacionais envolvidos neste processo participem da elaboração da agenda de trabalho a ser debatido no respectivo encontro. Sugerimos ainda que o Governo envolva cada vez mais as confissões religiosas nos assuntos relacionados com a manutenção da paz no país, pois, uma vez que as mesmas atuam como garante da observação e implementação de valores éticos e morais, elas possuem um papel importante para o alcance da paz efetiva. Os valores morais transmitidos pelas confissões religiosas, como a dignidade, o respeito, a tolerância, a honestidade, entre outros, podem contribuir para a manutenção da ordem e promoção do diálogo dentro de uma determinada sociedade. Excelência, minhas senhoras, meus senhores, a paz beneficia a todos os moçambicanos. Por isso, é dever de todos nós lutar pela preservação da mesma, por forma a evitar que voltemos à guerra. Precisamos da paz para continuar a promover o desenvolvimento social e econômico no país. Sem a paz, como religiosos, não podemos pregar a mensagem divina com tranquilidade.
E é este tema que a Noite Informativa hoje vai analisar. Temos como convidados o Dr. João Colasso, que é sociólogo, e o Dr. Alberto Ferreira, que é docente, analista e docente. Os dois, muito boa noite. Bem-vindos à Noite Informativa. Boa noite. Muito bom. Bem, como acompanhamos, a cidade de Quelimane acolheu esta terça-feira a terceira Conferência Nacional das Confissões Religiosas, sob o lema Contribuição das Confissões Religiosas na manutenção da paz em Moçambique. Dr. Colasso, esta conferência realiza-se numa altura em que os moçambicanos têm cada vez mais feito apelos à paz e também numa altura em que o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, rompeu o diálogo político. Como é que olha para o papel das igrejas neste processo? Muito boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que me foi feito para estar aqui. Dizer que eu olho para este evento, este acontecimento, com uma particular atenção e queria mais uma vez endereçar os meus votos de confiança ao papel que as igrejas podem desempenhar. Tradicionalmente, ou de forma clássica, sabemos que a igreja ou a religião tem tido, em termos históricos, mais um papel moralizador da sociedade. E eu vejo com muito otimismo quando as igrejas também podem sair desse espaço moralizador para também exercerem uma influência positiva no campo político, portanto, onde diferentes atores degladiam, no bom sentido, entre si para a conquista ou tomada de poder. Normalmente, quando este processo não obedece os trâmites normais ou legais e a igreja pode intervir para apelar ao bom senso, eu olho para este aspecto de forma muito positiva. E queria também dizer que, felizmente, não se trata, não é uma novidade em relação ao papel que a igreja tem, portanto, vindo a desempenhar do ponto de vista de paz, de estabilidade em Moçambique. Os moçambicanos conhecem muito bem o papel da igreja ou das religiões no processo de pacificação da guerra civil de 16 anos e, mais uma vez, as igrejas aparecem para desempenharem uma função extremamente importante para todos nós moçambicanos como povo, como sociedade, como nação. E é um pouco como eu tenho dito na vida privada, que se os políticos fossem como são as igrejas ou as religiões, seríamos um país muito, muito interessante, porque fazemos parte de uma sociedade caracterizada por uma imensa diversidade religiosa e o que me parece é que nunca dei-me conta de existirem contradições ou conflitos entre as igrejas, o que é muito salutar, o que significa também que a partir dessa perspectiva a igreja tem muito a dar e quem sabe a ensinar também os políticos sobre a capacidade de convivência pacífica num ambiente são e que vale a pena, portanto, continuarem a desenvolver essa perspectiva. Dr. Ferreira, qual é a sua percepção em relação àquilo que é o papel das igrejas neste processo? Antes de mais, começar por agradecer e saudar também os telespectadores. As igrejas têm um papel importante na vida de qualquer sociedade e é tão difícil também ver que não existe efetivamente uma sociedade que não tenha uma confissão religiosa, uma relação com o divino e que isso também influencia o modo de comportamento e o modo de ser no mundo e de relacionar com os outros homens. Portanto, as igrejas desempenham um papel muito importante na revitalização da própria sociedade, enquanto também atores sociais são chamados a desempenhar um papel muito importante na contribuição, não só para a paz, para o desenvolvimento, para o crescimento do homem no seu todo. E as igrejas, particularmente podemos falar das religiões, embora a religião muçulmana talvez não tenha sobressaído, mas também contribuiu não só para
alcançarmos a paz depois de 16 anos, mas já no momento da independência nós vimos a contribuição da Igreja. A Igreja Católica, as igrejas protestantes, também muçulmana, deram um papel. Eu me recordo, por exemplo, mesmo os bispos Dom Soares de Rezende, Dom Manuel, bispos católicos, desempenharam um papel muito importante na consciencialização para que os moçambicanos tivessem, portanto, de lutar para conseguir a independência nacional. Me recordo também a missão suíça, vários protestantes lutaram. Mesmo Eduardo Mondlane saiu também de uma confissão religiosa. Nós temos sempre algo muito ligado com a religiosidade. E mesmo se hoje podemos falar da democracia, de uma vivência mais humana, com valores assentes numa sociedade, temos que fazer referência naturalmente às igrejas, às religiões. Infelizmente também há problemas interreligiosos, mas não é aqui um momento para discutir esta questão. Bem, Dr. Freire, até esta altura temos ouvido apenas apelos, quer ao governo, quer à RENAMO. Será apenas com os apelos que se vai a resolver efetivamente aquilo que é a questão da paz? Olha, há uma coisa que é muito importante. Eu sou também filósofo, estudei ciências sociais, mas com mais incidência filosofia. Nós dissemos normalmente que, por quanto nós possamos rezar, é sempre um ato de fé. Não é por rezar, pregar, pedir a Deus fazer tantos apelos que a oração possa fazer aquilo que os homens não podem fazer. Deus já nos concedeu. Não vai nos conceder a paz, Deus já nos concedeu a inteligência para melhor podermos relacionarmos entre nós. Isso significa que a paz pode aparecer não porque estejamos a rezar bem, mas sobretudo porque nós, em base à inteligência que nós temos, à razão que nós temos, podemos construir uma sociedade cuja estrutura e instituições respeitam o outro homem. Aqui o grande problema, por mais façamos apelo à paz, temos que pensar, sobretudo, de como estão, portanto, predispostas as nossas instituições do Estado. Isso significa que em muitas sociedades africanas e orientais podem rezar e rezam muito, haverão sempre guerras. E aquelas outras sociedades que predispuseram, portanto, instituições do Estado mais democráticas, mais organizadas de tal maneira que não há um problema, nem problema de eleições, problemas institucionais, de corrupção em toda parte do mundo, mas com uma corrupção bastante reduzida. Então, é mais importante pensarmos que as religiões também podem contribuir nisso, sentar e ver como é que nós podemos, perguntava assim Karl Popper, como é que nós podemos organizar de tal maneira que as nossas instituições impeçam a corrupção, abuso de poder, impeçam as ditaduras, impeçam naturalmente a não democracia. É o problema de sentarmos e pensarmos, vamos fazer com que as nossas instituições, efetivamente, sem desprezar o papel das religiões, que é um médium muito importante das relações e de valor, como todos nós pensamos, mas temos nós que sentar em que coisa nós falhamos. Eu vi, por exemplo, não sei se posso fazer uma comparação, e um dos problemas no qual os dois líderes não se encontram, Afonso Dhlakama está fazendo uma referência de que só se pode encontrar com Nyusi enquanto Nyusi tiver feito a agenda. Sim. Mas são dois, e ele conhece qual é diferente, ele conhece os problemas, ele também pode fazer a sua agenda. Não precisa que Nyusi faça agenda para que ele se encontre com Dhlakama. Talvez perguntássemos a qualidade do diálogo que eles têm. Portanto, a validade e a pertinência das negociações. Agora, se vai de negociações a negociações,
não têm, portanto, resultados eficientes ou resultados esperados, talvez por causa disso possa desgastar ambas as partes. Mas não pode, portanto, justificar-se na falta de agenda. A agenda existe. Portanto, todos os atores envolvidos para a resolução da paz de um país são todos convidados, portanto, a contribuir com as suas agendas. E quero dizer que, primeiro, subsista esta vontade básica e importante que é de conversar, de dialogar. E depois é fundamental que a própria Frelimo pense em que coisa nós estamos a falhar. E a Renamo também deve repensar nisso. Como dizia o membro do MDM, todos nós conhecemos, pelo menos nós que nascemos nos anos 70, conhecemos o sabor da guerra, da dor, da malnutrição, da pobreza. E hoje, Moçambique, não obstante as descobertas e recursos minerais, estamos na cauda dos mais pobres e dos mais pobres para onde poderemos ir parar. Portanto, a guerra em si, seja para Afonso Dhlakama, o presidente da Renamo, a própria Renamo, seja para Frelimo, para os dois, não vai dar em ponto nenhum, porque nós estamos muito conscientes que a solução possível, não alternativa, mas uma solução possível para se alcançar a paz, todos os dois eu penso que eles têm. Agora, o problema é que nenhuma das partes querem ceder. Portanto, se as duas partes procurassem ceder, porque as verdadeiras negociações é também renunciar a algo de que é importante para a própria pessoa, para o próprio ego, para o próprio partido. Então é preciso começar a ceder efetivamente. Não? Nós começamos já desde muito tempo a pensar e a falar que não seria possível as autarquias e provinciais, mas podiam ser possíveis outras vias. Portanto, de uma integração fundamental, no caso da Frelimo, depois também a própria Renamo, deve repensar muito bem a sua posição. Bem, nós já voltamos para esse aspecto, Dr. Ferreira. Dr. Colasso, na mensagem apresentada pelas igrejas, ouvimos que há mais apelos do que soluções concretas, como o Dr. Ferreira também avançou aqui há pouco. Acha que, de fato, a igreja tem desempenhado o papel que deveria desempenhar ou, de alguma forma, poderia estar condicionada? Bem, eu entendo que a igreja tem desempenhado o seu papel como, historicamente e tradicionalmente, tem sido a natureza e a vocação da igreja. O apelo faz parte da atuação da igreja, quer dizer, a igreja vai para uma guerra não com uma espada, mas vai à guerra com uma Bíblia. Então, é por aí que eu vejo que os apelos, enquanto uma perspectiva discursiva, esse é o modus operandi da igreja, portanto, é uma forma de participação da própria igreja a partir da fala, na tentativa de querer sempre moralizar a sociedade em busca de uma maior estabilidade da sociedade. Eu penso que a igreja cabe esse tipo de intervenção. É claro que a sociedade é um espaço multidimensional. Cada um tem que fazer a sua parte. A igreja tem um papel muito claro, não é de garantir o bem-estar material, mas por aquilo que eu sei, que eu aprendi, a igreja tem como finalidade promover a paz espiritual. E a paz espiritual, no meu modo de ver, é justamente promovido, quase garantido, a partir dessa perspectiva, o apelo ao diálogo, o apelo à aproximação, o apelo à participação, o apelo à concórdia, enfim, o apelo a uma convivência pacífica, ainda que essa convivência pacífica reflita, portanto, as grandes diferenças que caracterizam a própria sociedade moçambicana. Eu penso que a igreja está e tem vindo a desempenhar, como disse muito bem o Dr. Ferreira, o seu papel histórico desde o período colonial, o processo de libertação, o processo de pacificação pós-independência, e atualmente penso que esse é o papel que cabe à igreja. Vamos olhar para este que é o papel que cabe à igreja, a questão da moralização. Tem-se dito muitas vezes, inclusive crentes ou membros da igreja, que a nossa sociedade perdeu aquilo que são os valores morais. Então, como é que tem visto esta questão da moralização, que até foi um dos aspectos da segunda Conferência Nacional que decorreu aqui em Maputo? Bem, parece-me que a perda da moral, o desaparecimento
desta dimensão não tem caracterizado apenas a sociedade moçambicana. Parece-me que a humanidade está um pouco, é mais comandada por princípios de uma racionalização secular do que exatamente dessa dimensão moralista. Eu, como sociólogo, para mim, às vezes, é profundamente discutível de que perdeu-se a moral. Eu normalmente tendo a ver isto como mudanças, quer dizer, cada tempo é seu tempo e cada período histórico tem as suas próprias características. Neste caso, infelizmente, o mundo e várias sociedades têm sido caracterizadas mais pelo ganho, pela ganância, e se esquecem os princípios básicos ou morais de convivência, de harmonia, etc. E tal. Nessa perspectiva, eu até concordo, porque com o desaparecimento, com a diminuição da importância da religião, da igreja na construção social da realidade, a criminalidade, a indiferença em relação ao ser humano tem, paralelamente, vindo a aumentar. E a igreja poderia muito bem, como já desempenhou no passado, um papel extremamente importante. Mas o que eu quero lhe dizer é que esta é uma tendência mundial. Desde que surgiu o positivismo científico, imediatamente, quero agora recordar um filósofo alemão, Nietzsche, que disse que Deus está morto. Quer dizer, perde-se a importância da igreja e ganha-se a relevância do ponto de vista da racionalidade científica. Daqui para frente, o futuro será totalmente determinado e construído pela razão, pela ciência. Isso, obviamente, refletia uma certa queda da dimensão teológica ou religiosa na gestão e na construção da realidade. E muitas vezes, eu até brincando com os meus estudantes, eu fazia um certo exercício. Olha, imaginem que 5 padres percam a vida e amanhã um banco diga que, olha, abriu falência. Qual seria o acontecimento mais importante? Opa, o banco. Quer dizer, por que o banco? É o dinheiro. O dinheiro move. Infelizmente, ela está na vanguarda dos tempos atuais. O que reflete, novamente, na minha opinião, a secundarização, o lugar secundário em que hoje se encontra a igreja, a religião, até a dimensão moral. E, portanto, de algum modo perdeu prestígio. Perdeu a sua importância, o seu lugar historicamente conferido. Hoje as pessoas tendem mais a dar valor a questões materiais, infelizmente, em detrimento de questões espirituais, morais, éticas, etc. Então, pode-se imaginar a quantas andam, as sociedades atuais, ou seja, o mundo de hoje. Bem, Dr. Ferreira, estamos a dizer que a Igreja, de algum modo, perdeu aquilo que é a sua importância e ela é hoje sempre chamada, neste caso, chamada a dar um apoio naquilo que é a manutenção da paz. Perdendo a importância, de que forma é que vai contribuir para a manutenção da paz? A Igreja não perdeu a importância, fizeram-na perder a importância. São duas coisas aqui que nós podemos ver. Mas não é uma questão moçambicana, é uma questão da humanidade. Porque a Igreja, há um tempo, nós temos que ter também isso em vista, que a história foi assim, que na Idade Média a Igreja tinha este grande privilégio, esta grande importância, mas o problema começa já com um certo clericalismo, aquilo que chamou-se de secularização das religiões ou das igrejas, e aquilo veio a dar na Revolução Francesa, chamavam isso de laicização das igrejas, quer dizer que a relação entre um Estado e as igrejas, portanto, devia ser de uma divisão tal e depois isso coincidiu, como dizia o Dr. Colas, coincidia com a entrada de positivismo, portanto, epistemológico. E com o positivismo nós sabemos que toda epistemologia, toda ciência, nasce aquilo que chama de cientismo. Quer dizer que toda a verdade que não fosse de um certo modo de ver a ciência e, portanto, não era mais válida. Quer dizer, a fé em Deus não tinha uma demonstração, uma observação. Portanto, o positivismo veio, portanto, com Auguste Comte e todos os outros, o positivismo começou a, portanto, a ter esta grande relevância.
e tudo aquilo que era fé, que eram dogmas, perderam também o valor. Mas, sobretudo, no nosso caso de Moçambique, as religiões, em geral, não falo das igrejas, porque igrejas estamos só a referir fundamentalmente às cristãs, temos que referir também às muçulmanas e às outras, mas sobretudo cristãs foram muito combatidas por causa de teorias filosóficas, desde Marx e Feuerbach, e depois também nós sabemos, Nietzsche faz parte daqueles filósofos, assim chamados filósofos da suspeita. Eles tentaram demonstrar que as igrejas não valiam pouco, as religiões valiam pouco, porque estão a rezar não numa verdade terrena, mas numa verdade, portanto, transcendental, verdade que tem é menos concreto, segundo o materialismo de Marx. Então, as igrejas foram perdendo. Mas hoje, por causa do consumismo, do capitalismo, as igrejas perdem outra vez esta grande importância. Qual é? Que os valores deixaram de ser e fazer parte de valores fundamentais, a todos os outros valores, a gnosis, a espiritualidade. Então começaram a ter valores os bens materiais, ter um bom carro, ter um bom rover, um bom palácio. Hoje, até quem é respeitado nas nossas famílias é aquele que aparece com boa disposição de casa, carro, e nós respeitamos mais isto. Já não respeitamos aquelas pessoas que têm valores bem assentes, aqueles que têm uma capacidade não só de aconselhar, mas também de fazer com que as relações humanas, o respeito, portanto, isso se perdeu bastante. Agora, o facto de o Estado e o governo fazer apelo às igrejas significa reconquistar, mais uma vez, aquilo que se perdeu durante a história, não só de Moçambique e da humanidade, e hoje nós estamos a ver, antes muitos países até não iam à igreja, hoje são todos, inclusive Putin, e nossos presidentes vão para a igreja. Portanto, depois de o homem perder ponto de referência, que ponto de referência de valores, que é Deus, hoje voltam a rever de novo. Portanto, do ponto de vista filosófico, passou-se uma certa era que era assim chamado de existencialismo, passou-se agora para uma outra era de reconquista, porque antes se acreditava que a razão humana vai resolver todos os problemas. Mas hoje estamos a voltar de novo que a razão humana não vai resolver todos os problemas. Parece contradizer-me, porque eu antes estava a dizer que a razão humana pode, portanto, restaurar as novas instituições do Estado. Mas chegou-se também à conclusão que o homem não pode tudo fazer, então se reconquistam aqueles valores que são valores religiosos. Neste caso, não só em Moçambique, a partir mesmo da Europa, dos Estados Unidos, todos, hoje começam a rever que é muito importante a relação que nós temos, e toda pessoa que é verdadeiramente religiosa respeita e tem em consideração a questão da paz, a questão do respeito mútuo, da intersubjetividade, quer dizer, o respeito da liberdade do outro, que o outro é filho de Deus, o outro não pode ser desvalorizado, o outro deve ser escutado. Então são valores básicos que um certo filósofo, Edgar Morin, ele fala do diálogo comunicativo, que nasce efetivamente também, segundo Immanuel Kant, começa a perspectivar-se assim, que quem tem um ponto de referência moral bem assente, ele respeita naturalmente o outro. Então estes valores já são a base para um bom diálogo. Quer dizer que não se vai respeitar Djakama. Quer dizer que Djakama não vai dizer, vai embora com suas agendas, não agenda. Isso são pequenas coisas, mas importantes. Portanto, o papel das igrejas, desde todo este tempo histórico até hoje, eles continuam a jogar um papel muito importante, sobretudo para a nossa sociedade, que é para reconquistarmos os valores perdidos, que durante o marxismo foram um pouco deixados de lado. Nós estamos a conquistar para maior respeito da nossa personalidade. Por isso é muito importante este facto de convidar as igrejas, de rezarem também junto às igrejas. É um ponto só, para terminar, importante, que em Moçambique todas as religiões sentam juntas, falam juntas, riem juntas, comem juntas, são todas juntas. Quer dizer, nas outras sociedades, entre religiões muçulmanas e as outras, em este conflito religioso. E nós já é salutar o facto de que os muçulmanos, os hinduístas, os cristãos, estão todos juntos a rezarem junto para encontrar a paz. Uma intercultura, ou melhor, interreligiosidade, que nos outros países estes ganhos ainda não se conseguiram. Portanto, falta só ganharmos outra parte, que ganhamos a parte religiosa,
Temos que ganhar a parte da política e a religião vai jogar exatamente este papel mediador muito importante para a sociedade moçambicana. Dr. Colasso, estamos a dizer que o principal papel das igrejas é a moralização. Parece hoje pedimos os aspectos econômicos. Nós estaremos esperando uma situação controversa? Não, eu acho que não se trata de uma situação controversa, eu acho que se trata da capacidade da própria igreja querer se reinventar a si própria, portanto, esticar os seus espaços tradicionais de atuação para novos espaços, de modo a que ela continue ainda a desempenhar um papel na sociedade como um todo. E indo um pouco na linha do Dr. Ferreira, quer dizer, os tempos atuais mesmo, no campo da filosofia, hoje também se discute questões relacionadas com a crise da razão. Se estamos a falar que vivemos a crise da razão, há uma dimensão da política que também se esgota, ou se esgotou. Quer dizer, as formas tradicionais de representação política que hoje tendem a ser menos mobilizadoras. O que significa que os próprios políticos também já sentem que sozinhos não serão capazes de resolverem todos os problemas, tal como a ciência hoje reconhece, de que ela também tem momentos de falência. E acho que a política também tem. Portanto, a partir do momento em que há o fim do diálogo significa que a política quase fale, porque depois da política, ou depois do diálogo, nós só podemos prever situações pouco abonatórias para a estabilidade, para o desenvolvimento de Moçambique. A partir do momento em que a Igreja tem consciência de que há uma certa incapacidade do campo político de resolver os problemas da sociedade, e ela pode intervir inovando a sua própria forma de atuação, não restam dúvidas que isso é profundamente salutar. Então, eu acho que a Igreja tem que sim se reinventar para melhor contribuir para a estabilidade, para o desenvolvimento, para a harmonia entre os moçambicanos. É dessa forma como eu vejo o papel da Igreja nos tempos atuais. Do seu ponto de vista, o que está a faltar neste diálogo? Será que de facto é uma questão de agenda, ou de falta de agenda, como diz Afonso Dhlakama? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, eu percebo que há uma defasagem muito grande entre o discurso e a prática. Há discursos apelativos à paz, mas parece-me que as práticas em todos os campos, em todos os setores, caminham menos para a direção da paz do que a sociedade gostaria que, portanto, se avançasse. O segundo ponto que eu acho extremamente importante é o problema de confiança. Nenhum dos dois grandes atores políticos, neste caso, o governo representado pela Frelimo e a RENAMO, tem confiança entre si. E a confiança, como tenho dito em algumas situações, a confiança se constrói. E penso que a grande incapacidade que os atores políticos neste momento têm, na minha opinião, é de construírem a confiança. Enquanto a confiança não for construída, ficaremos sempre nesta situação. O que é que significa eu me desarmar completamente? Ele não me elimina, uma vez que ele diz, ok, vou-vos integrar, mas também demora o processo de integração a chegar. Se eu integro, que implicações eu tenho do ponto de vista do controle da máquina do Estado? Portanto, há toda uma questão de desconfiança mútua entre as partes. E isto é um problema que precisamos resolver. E na minha opinião, quer dizer, a confiança só pode ser construída com atos concretos, ou seja, com a efetivação ou a materialização positiva dos discursos proferidos de ambas as partes, discursos que nos apelam à paz e não ao contrário dela. Dr. Ferreira, como é que se pode buscar ou recuperar aquilo que é a confiança tanto de Afonso Dhlakama quanto de Filipe Nyusi? A confiança se recupera quando o partido é menos importante do que a nação. Nós temos que dar muito valor que a perspectiva, os objetivos, porque uma das condições para que as pessoas falem é ter objetivos comuns. Qual o objetivo comum? É o desenvolvimento de Moçambique. Mas quando as duas partes dão mais valor aos próprios partidos, a própria militância, a própria bandeira, não obstante digam que o partido tem interesses nacionais, mas o interesse do partido aparece e antevém. Portanto, dando importância ao partido,
nós já temos um problema aqui muito grande. Mas depois é a própria estrutura, as nossas instituições, como está também predisponibilizado. As pessoas às vezes pensam que teria sido um ganho muito importante e teriam sido resolvidos muitos dos problemas se a própria Constituição, isto também é um apelo aos constitucionalistas moçambicanos, que não seja só o Gilles Sistaki que deu a vida sozinho, outros continuassem a dar a vida por uma reforma constitucional é muito importante. Nós estamos a ver a questão de Guiné-Bissau. A questão de Guiné-Bissau é uma procura de implementação de um regime semipresidencialista africano que não está a dar em lugar nenhum. Às vezes nos questionamos por que nós africanos temos um tipo de presidencialismo que é um presidencialismo atípico, acumulando poderes, muitos poderes, a uma só entidade ou a uma só pessoa. Significa que toda a luta pela Constituição... Nós é preciso pensarmos que o caminho, o percurso da democracia levou cerca de 200 anos, praticamente hoje, para Estados Unidos, Inglaterra, França, viverem como estão a viver hoje. Mas foi um percurso que os filósofos começaram já a escrever sobre a democracia. Me recordo John Locke, me recordo Rousseau, Montesquieu, Tocqueville. Todos começaram a escrever 100 anos a escrever. E depois outros 100 anos para implementar isso. Mas o que eles escreveram? Falaram de algumas coisas muito importantes. Dividam o poder, que o poder não pode... Karl Popper foi muito claro. Se o poder, se numa sociedade, um só indivíduo tem todos os poderes, aquela sociedade já não pode ser livre. Para qualquer pessoa esta seja, se é o partido que tem muito poder, a sociedade perde esta liberdade. Se é um presidente que tem muitos poderes, o próprio partido perde a liberdade. Portanto, é preciso fazer que nenhuma sociedade, nenhum indivíduo tenha os poderes absolutos. Ou melhor, que ele deve encontrar um meio para ser travado. Então, os presidencialismos, que eu chamaria de presidencialismos atípicos que nós temos, estes concorrem efetivamente para ou que haja um ditador que faz calar todos, ou que todos falam, é um caos total. Portanto, a nossa primeira luta é a luta de sentarmos, revermos a nossa Constituição. Isso me vem em mente, sobretudo quando penso... Algumas pessoas ou de alguns indivíduos que deram a vida, outros que lutaram. E, portanto, os países africanos ainda estão reféns dos seus libertadores. Quer dizer que eles são muito mais importantes do que qualquer forma de legitimidade do poder. Isso implica que qualquer partido, os partidos históricos, a Frelimo, a MPLA, a ANC, a ZANU-PF, esses têm uma legitimidade que já é em si intrínseca, ou melhor, é essencial. Não precisa das instituições ou das disposições das instituições do Estado ou as eleições para legitimar o próprio poder. Eles já têm, portanto, em vantagem em relação aos outros. Portanto, os outros que não estão dentro deste circuito, deste giro, eles se sentem um pouco marginalizados, discriminados. Então, uma das grandes lutas que Nelson Mandela já procurou proporcionar foi exatamente da integração. A integração é muito mais importante que a inclusão na realidade. Como fazer que todos os atores políticos possam participar do desenvolvimento? Porque a exclusão é um dos grandes problemas africanos. Então, se nós, para responder à sua pergunta, se nós queremos que eles sejam confiantes, se confiem, vamos necessariamente fazer com que o nosso maior objetivo é a nação moçambicana. Os nossos partidos podem ficar na segunda posição, mas o problema também ali está. Se é o partido que me fez eleger, se é o partido que me fez e que me está a apoiar em tudo, como é que eu posso dar prioridade ao povo e à nação sem dar primeiro a prioridade? É só ver. Quem são eleitos para diretores nacionais? Quem são eleitos para ministros? São todos do partido. Quer dizer que dá importância não a qualquer membro da sociedade, mas a um membro especificamente do partido. Portanto, quando nós tivermos terminado esta partitocracia, supervalorizar
o partido e começarmos a valorizar quais são os interesses da nação, os objetivos da nação, vão ter pelo menos um grau de confiança. Depois também as religiões, como estávamos aqui a dizer, vão dar uma mão importante nesse processo. Doutor Colasso, ontem o Dom João Carlos disse também que um dos grandes problemas é a exclusão, mas falou da exclusão sociocultural. E no discurso do Presidente da República, Filipe Nunes, nesta terceira reunião das confissões religiosas, ele disse que esta conferência é uma das formas concretas para a implementação do modelo de governação inclusiva e participativa. Que comentários faz deste posicionamento? Bem, em primeiro lugar, eu acho que há exclusão em Moçambique, não tenho sombra de dúvidas. Agora, eu acho que muito mais do que pensar-se na exclusão sociocultural, que é importante, nós precisamos pensar na própria estrutura de oportunidade, ou seja, como é que é a questão do acesso aos recursos materiais e até simbólicos, eles estão estruturados de modo a que todo moçambicano possa ter acesso a ele. Eu penso que isso para mim é fundamental. A estrutura de oportunidade é que tende a incluir uns e a excluir outros, por diversas razões. Desde a participação na luta de libertação, desde o facto de você pertencer ao partido que está no poder, etc, etc, etc. E tal. Então, há todo um modelo construído, um sistema que funciona, que tende a incluir uns e não inclui outros. E os que não se incluem, muitas vezes se revêem nos discursos da oposição, que são, na verdade, discursos que apelam à inclusão, a uma partilha maior de recursos, etc. Então, agora, eu penso que o presidente Nunes está a começar a sua governação e ele está a tentar implementar um modelo de governação e eu acho que ainda precisamos de esperar um pouco para ver até que ponto esse modelo de inclusão, que foi um pouco aquilo que são as expectativas dos moçambicanos, sobretudo construídas no seu discurso inaugural, ou na sua tomada de posse, porque ele depois apareceu a tentar esclarecer melhor como é que ele interpretava este modelo de inclusão. E penso que tudo isso faz parte da expectativa dos próprios moçambicanos. Não sabemos ainda se, desta forma, de facto, as instituições, os atores, as pessoas, os indivíduos, de uma forma geral, vão se sentir, de facto, incluídas, portanto, participando, ou se o presidente terá que inventar ou apresentar outras formas de inclusão, que não seja apenas do ponto de vista de interação com a sociedade moçambicana, mas de ações concretas de como é que as oportunidades de desenvolvimento possam ser extensas ou estendidas a todos os moçambicanos, de facto, independentemente da sua cor partidária, da sua religião, da sua etnia, enfim, da sua região ou pertença étnica, etc, etc. Penso que é, na verdade, no meu modo de ver, é mais um desafio a que o presidente terá que abraçar do que apenas um mero paliativo discursivo. Será que estas visitas que Filipe Nunes tem feito às províncias, distritos, de forma a ver como é que a população está a viver, vai trazer um pouco dessa inclusão que tanto se fala? Pode ser que sim, mas eu acho que é também uma forma de fazer com que as pessoas participem no sentido de que elas podem manifestar as suas opiniões sobre o que vai acontecendo no seu próprio espaço. Mas também queria lembrar uma coisa, que este modelo a qual o presidente está nesse momento a implementar não é tão novo assim. O presidente Guebuza fazia presidências abertas. Sim. É o mesmo modelo. E eu não sei se aquele modelo terá resultado tão bem assim ou não. Então, eu penso que cabe também ao presidente repensar um pouco no seu estilo de governação ou na sua forma de interagir com os cidadãos moçambicanos. Para que, de facto, as pessoas se sintam que, olha, é diferente do outro e há mais vantagens do que desvantagens comparativamente. Doutor Ferreira, ainda no discurso de Filipe Nunes, ele disse esperar que esta conferência identifique os desafios da paz
e oportunidades que ainda podem ser exploradas de modo a que jamais se volta a derramar sangue dos moçambicanos. Do seu ponto de vista, quais é que podem ser esses desafios e que oportunidades podem ou devem ser exploradas? Olha, esta é uma luta infinita dos países nossos africanos como dizia o Dr. Colasso, sobre as oportunidades financeiras. O acesso aos bancos, acesso ao crédito justo, quer dizer, nós estamos com os bancos que já desde já nos impedem que nós façamos algum negócio nosso. Quer dizer, um moçambicano, por mais que ele tenha conhecimentos científicos, é um biólogo, é um agricultor, ele não pode ir ao banco, pedir dinheiro e ter a possibilidade de integrar-se do ponto de vista econômico. Quer dizer que os moçambicanos já estão excluídos do ponto de vista econômico a partir mesmo do juro, que é muito alto. Se os outros países fazem 3%, em Moçambique nós temos 30%. Quer dizer, é o país com mais alta taxa de juros. Quer dizer, já nos impede a partida. Para além de que os salários são insignificantes, não temos nenhuma capacidade nem de devolver o dinheiro para... Depois, os bancos têm muitas justificações trazem muitas justificações, mas teriam também justificações um país a um nível como o nosso, no caso de Cabo Verde, outros países africanos, que não têm 30% como Moçambique, e agora estão ainda a fazer subir as taxas de juros, têm só 7%, a África do Sul também tem muito poucos juros. Quer dizer que a nossa integração, do ponto de vista econômico, é muito difícil. Depois, a inclusão do ponto de vista político também, que do ponto de vista político não necessariamente que se forme um governo da unidade nacional, porque Nyusi, no fim do seu mandato, ele deve ser julgado como quem dirigiu o seu governo. Portanto, se for um governo metade de Renamo, metade de Frelimo, como agora a Guiné-Bissau está a tentar fazer, integrar que todos os membros do partido da oposição vão fazer parte do governo, o chamado assim PRS está ali praticamente com 1/3 de ministros, não é neste caso. A integração quer dizer que valorizando uma e outra pessoa que sem cor partidária, em base à competência que este indivíduo tem, possa participar neste nosso belo Moçambique. Portanto, a inclusão política, a inclusão econômica, a inclusão social é muito mais importante. Que a inclusão não fique só a nível de desejo, mas vá diretamente à prática. Eu penso que ainda é bastante cedo para julgarmos o presidente Nyusi, porque ele tem agora só 7 ou 8 meses de governação. Para um contexto africano, isso é muito ainda cedo, porque ele, primeiro, é preciso ver o contexto em que Nyusi provém. Ele não provém do Partido Frelimo, era um cidadão que talvez até agora ainda não está a acreditar que é presidente da República, porque dormiu, depois de algum tempo sonha logo o presidente da República. Talvez a primeira coisa que ele deve efetivamente estar a fazer é familiarizar-se com a própria Frelimo, porque é qualquer coisa de externo. E ele deve familiarizar-se também com a sociedade moçambicana. Significa que também está a se familiarizar neste clima de conflito, que era uma pessoa muito tranquila e estar bastante bem. Então, isso significa naturalmente que ele está a estudar e vai dar resposta justa e adequada no momento justo e, portanto, oportuno. Mas essa questão da paz é uma questão urgente. É uma preocupação de todos os moçambicanos. É tal problema, porque de um lado nós pretendemos, é como a questão da fome. Diz que para matar a fome vai estudar. Estudar são 5 anos, depois para começar a trabalhar, a fazer outras coisas, são 5 anos. Mas a fome não vai esperar 5 anos que você vai à faculdade. Portanto, são questões existenciais que devem ser respondidas gradualmente. Nós não podemos pressionar tanto a Nyusi neste exato momento, porque é um presidente que vai respondendo gradualmente a esta terceira conferência religiosa. É também um caminho para encontrar a paz. Ou estar ainda o processo de inclusão de que ele anunciou, de alguém que deve estudar e fazer esta na melhor forma de inclusão.
pensando na melhor forma Ferreira, a própria Frelimo. Vamos sempre um breve intervalo, voltamos a seguir. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. A vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda a sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Cá estamos para mais um baú. O meu espaço para o boxe era uma jangalé. No grupo de trabalho era a cumplicidade que havia. A escola é que nos leva para os clubes. Ser tático. Nós tínhamos o conhecimento básico de senegalês. Eu vinha a jogar com orgulho patriótico. Sempre que voltamos derrotados, o balanço é sempre positivo. Fiz um grande jogo contra o Futebol Clube de Porto à noite. E eu não conseguia gritar o golo, não consegui gritar o golo. E agora temos os nossos compatriotas de volta. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Estamos de volta à segunda hora desta edição do Noite Informativa e hoje falamos sobre a terceira reunião anual das confissões religiosas que está a decorrer em Quelimane. E volto mesmo com o Dr. Ferreira, falava daquilo que é a inclusão e dizia também que Filipe ainda está a estudar a Frelimo para que possa tomar suas decisões. Sim, como qualquer líder, quando entra no poder deve estudar o seu entourage, aquelas pessoas que lhe estão próximas. Quero dizer que ele deve respeitar também como está a própria disposição, a própria estrutura, a começar pela estrutura do partido. Sim. Quero dizer que para impor a sua vontade, o seu desejo, o seu sonho de como ele poderá ser líder, vai precisar de algum tempo. Isso já é diferente de como foi com Nelson Mandela. Nelson Mandela, já a partir da cadeia, ele era ponto de referência. Ele, quando sai da cadeia, ele imprime um modelo pessoal. Tal como chamar Mangosuthu Buthelezi, chamar Frederick de Klerk, todos os opositores a ocuparem o primeiro, o segundo, o terceiro lugar depois dele. Mas, Dr. Ferreira... Então significa isso que é muito importante o facto de, se nós temos um presidente histórico, quer dizer, ele tem uma história do ponto de vista do partido. Nós vimos Armando Guebuza, quando ele entra no partido, ele já tinha o partido nas suas mãos. Quer dizer, não era um externo do partido Frelimo. Quer dizer, ele conhecia a história desde os primeiros momentos, a guerra de libertação, a independência, o primeiro momento da transição. Então, estamos a entrar nas novas gerações. Nhusi é um de nós, é de nova geração. Para reintegrar-se ou integrar-se no movimento como aquele histórico que é da Frelimo, ele vai precisar naturalmente de estudar primeiro.
Mas a minha questão é, isso significa que enquanto ele está a estudar a Frelimo, Nuance depois de algum tempo. Portanto, inteligente que é, tolerante que é, e também, naturalmente, eu penso que a própria Renamo deverá respeitar e deixar que o novo presidente, o presidente da nova geração, possa dar uma resposta adequada. Portanto, se ele está sob pressões cruzadas, de um lado da Renamo, do outro lado da própria Frelimo, e do outro lado, da população que quer ver imediatamente. Nós temos que fazer pressão, não só ao presidente Nunes, fazer pressão também à Renamo, para encontrar outros meios, outros caminhos para a reivindicação dos direitos. Portanto, aqui está, o que está em jogo é reivindicar os direitos. Porque perdeu eleições, porque não estão incluídos, porque existe uma e outra coisa, porque o Estado está partidarizado. Então, são exigências de direitos. Agora, não é possível, temos que questionar a Renamo, não é possível outras vias que não sejam a via da violência necessariamente para exigir com o mesmo rigor, com a mesma veemência, com a mesma determinação, reconquistar os direitos sem o uso das armas, o uso da violência? Temos que questionar isso. Dr. Colasso, qual é a sua percepção em relação ao que o Dr. Ferreira acabou de mencionar, este tempo que Filipe Nunes precisa para resolver as questões da paz? Como disse, não será uma solução imediata ou a curto prazo. E será que a Renamo vai, de fato, ter paciência para esperar? Esta é uma grande pergunta e é, ao mesmo tempo, um desafio. Eu acho que há certas questões que não podem esperar, como a possibilidade de Moçambique seguir como uma sociedade, como um país com estabilidade. Eu penso que o presidente Nunes terá que ser uma pessoa corajosa, profundamente criativa, para, se quisermos dizer, romper com a própria tradição partidária. Porque, tomando em consideração aquilo que o Dr. Ferreira há pouco acabou de dizer, quer-me parecer, e fica claro que parece-me haver uma defasagem muito grande entre aquilo que é o interesse partidário e aquilo que deve ser o interesse nacional. Parecem, portanto, serem espaços diametralmente opostos, quando, na verdade, os partidos, os atores políticos deveriam refletir os interesses gerais de uma nação. Então, pode ser que estejamos diante de um regime, e normalmente os regimes se sobrepõem aos indivíduos. Mas, ao mesmo tempo, os regimes também precisam ser suficientemente lúcidos e, com ele, as suas lideranças para fazer com que o país caminhe sempre num bom porto. E, nesse caso, o país precisa urgentemente que o interesse partidário, ou os interesses partidários, os interesses individuais do ponto das lideranças políticas, não se sobreponham aos interesses da nação. E, nesse momento, a agenda da sociedade moçambicana é não à guerra, é pela paz. Penso que este encontro das religiões reflete muito bem isso. Desenvolvimento, estabilidade. É isso que os moçambicanos querem. Ainda bem que os apelos feitos pelo chefe de Estado têm caminhado nesse sentido e agora mesmo há pouco tempo também vimos o apelo do líder da Renamo, portanto, Afonso Dhlakama, que também é contra a guerra e é pela paz. Vamos ver então se esses discursos pela paz possam ter a sua devida materialização. Mas o discurso do líder Renamo tem sido contraditório. Eu penso que todos os discursos que vai à guerra. E eu penso que todos os discursos, em última instância, têm a sua contradição. Quer dizer, entre o discurso e a prática, entre o discurso e a realidade, tanto de um lado quanto do outro, é muito grande. Eu ainda antes de vir estava a ler um jornal via fax ou via online, internet, em que alguém questionava, poxa,
as Forças Armadas de Defesa Nacional já estão em prontidão, então qual o plano da paz? Há o plano da guerra? Se há o plano da guerra, por que não podemos ter o plano da paz? Então, é um pouco isso, quer dizer, o que significa isso? E o que significam as nossas práticas enquanto atores políticos desejosos de termos um Moçambique de facto em paz? Quer dizer, parece-me haver também essa discrepância entre o discurso e a realidade, infelizmente. Dos dois lados, ou apenas da... Para mim é dos dois lados, porque há uma contradição discursiva. Quer dizer, muitas vezes o discurso é um, mas a prática dita outros caminhos, outras perspectivas. Eu penso que deveríamos ser consequentes com o nosso próprio discurso, que é no sentido da paz. Olhando para aquilo que foi o diálogo político, quais foram as oportunidades que se perderam para a manutenção da paz? Mais uma vez, este foi um fator fundamental. Quando o Corpo de Observadores Internacionais esteve cá para assistir ao processo de integração dos homens da RENAMO, isto não aconteceu. Quando, de repente, de forma unilateral, o diálogo é interrompido, obviamente que, mais uma vez, a questão da confiança de ambas as partes é um aspecto extremamente importante. Penso que se perdeu a oportunidade de construirmos uma confiança mútua, de que daqui para frente vamos caminhar de braços dados, com opiniões, visões diferentes, mas que todos eles devem ser exatamente importantes para a estabilidade, para o desenvolvimento do país como um todo, mas, independentemente das nossas diferenças. Olhando para aquilo que as duas partes têm dito, e que são apenas discursos e não se vai à prática, há espaço ainda para a recuperação desta confiança que tanto fala? Eu acho que sim, há espaço. O espaço que eu vejo é no sentido de se prestar atenção sobre aquilo que são as expectativas da sociedade. Esse é o grande espaço. A sociedade quer que os dois dialoguem, a sociedade quer que os dois se encontrem, a sociedade quer que os dois dialoguem de forma positivamente consequente. E ninguém, na minha opinião, pode estar acima dos interesses da nação, da própria sociedade, portanto, do povo moçambicano. Esta que é a grande oportunidade que precisa ser recuperada. Esse é o espaço. A sociedade quer que o diálogo prevaleça em determinados... Diálogo político, ora interrompido na Joaquim Chissano, para participarem na elaboração da agenda do encontro entre Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama. Mais do que qualquer intervenção social, este encontro é mesmo crucial para que haja efetivamente a paz e a estabilidade desejada? Eu me recordo que quando houve negociações que levou cerca de 2 anos em Roma, os negociadores tinham poderes. Os nossos negociadores são um pouco como assistentes, desculpa o termo, se me estão a ouvir, estarão eles um pouco ofendidos. Os nossos negociadores não têm... Mas o poder de decisão? O poder de decisão, quer dizer, o poder de impor, porque é um árbitro. Ele deve ter o poder de dizer que aqui é penalti, aqui não pode ser, aqui vão assim. Os nossos já não, mais do que mediadores, eles são observadores. E nós não precisamos de observadores neste momento. Temos que fazer uma distinção nítida sobre os papéis efetivos dos mediadores. No diálogo, portanto, que ocorreu em Roma, a comunidade de Santo Egídio teve um papel muito importante. Dom Mateus Zuppi, Dom Jaime Gonçalves e todos os outros integrantes dos mediadores tinham um papel preponderante e diziam que isso não pode, isso sim. E fazia sentar em separado os envolvidos. Portanto, às vezes, eu me recordo ainda, às vezes, Dom Mateus Zuppi, Dom Jaime e os outros integrantes da negociação iam conversar em separados com a RENAMO, depois saíam, iam conversar em separado com a Frelimo, iam aconselhar aquilo que era possível para a Frelimo e era... É preciso até ler o próprio livro do Dom Jaime, que escreveu uma descrição efetiva, real, sobre como decorreram, e também Dom Mateus Zuppi e o Ricardi, que é o fundador
da comunidade de Santo Egito, ele escreve um livro bastante bom. Quero dizer que os mediadores, o papel dos mediadores é importante. Agora, aqui o que é que nós temos? Temos a Frelimo que quer menos mediador, porque mesmo estes que faziam parte, enquanto... Por que quer menos? Porque ele tem um poder, está na própria casa. Aceitar que alguém venha dentro da sua casa e dê quais são as ordens parece reduzir a sua força, portanto, e a sua consideração. De princípio, como qualquer um podia pretender, menos força dos mediadores. Mas a força dos mediadores é muito importante neste momento. Estes mesmos mediadores nacionais, talvez nós possamos convocar os mediadores internacionais, não os observadores, tanto esses militares, não militares, como aconteceu aqui. Nós temos que ter a possibilidade e a humildade suficiente de que nós, para ultrapassarmos os nossos diferendos, iremos precisar de algumas pessoas para nos aconselhar a como ultrapassar isto. Portanto, quando se fala da questão de despartidarização, e depois, o problema é a questão tal que estava a falar do Dr. Colasso, que perdeu-se totalmente a confiança. Eu até iria dizer que os dois partidos, ou os dois movimentos, não sei, movimento no sentido de vida em movimento, essas duas forças se temem. Porque se a Frelimo, vamos supor, se a Frelimo nomeia um governador da Renamo, é o exemplo, um governador da Renamo, não se sabe efetivamente o que pode acontecer naquela província. Não sei, estamos aqui a ver uma situação, mas no início esta confiança foi construída. É preciso ver que quando vieram dos acordos geral de paz, havia metade Frelimo, metade Renamo. Alguns dos generais, no caso de Ngonhamo, ele fazia parte, era da Renamo, mas respondia para a nação moçambicana, e quando havia ordem do partido, ele dizia, olha, eu provenho da Renamo, mas eu sou da nação moçambicana, portanto, eu devo obedecer ao presidente da República. Houve quem pediu a intervenção do... O que é que precipitou mais a guerra hoje? Porque o caráter que o presidente Guebuza tem, não tem aquela capacidade da diplomacia, porque aquelas qualidades de comportamento, da humildade, da capacidade de falar com os outros em news. E eu espero que possa retomar e ele diga efetivamente. Agora, aqui é uma diferença, qual é que Chissano, também da Frelimo, portanto, ele está um pouco como um membro externo que começa a integrar-se dentro da Frelimo para poder liderar a própria Frelimo. Ele não pode entrar com as ordens. Ei, faço isso. Ei, o presidente de Câmara Municipal seja este, o presidente do Tribunal Supremo seja... Ele não pode fazer isso. E nem pode imaginar de fazer isso. Porque a Frelimo não vai permitir que o faça, necessariamente. Talvez com o tempo a própria Frelimo vai começando a ver que os tempos estão mudados. Os tempos já não são os mesmos. A própria Frelimo vai começar a pensar que a integração é a melhor via, que a democracia é a melhor via. Quero dizer que não é possível que nós façamos que um partido que ganha deve ganhar necessariamente tudo. Já não estamos nos momentos dos anos 60 ou 70, estamos num momento democrático, onde a evolução das sociedades implica e exige uma outra nova dinâmica de conceber a própria sociedade e a própria política também. Doutor Colasso, falávamos há pouco dos observadores e eles também já manifestaram por diversas vezes um agastamento com a forma como o diálogo político esteve a decorrer. Uma vez que os seus conselhos e apelos parecem não estar a ser considerados ou ouvidos, este mandato que as igrejas atribuem não seria um fardo a mais para apenas 5 ou 6 pessoas que integram a equipa de observadores? Não sei se percebi muito bem a pergunta, mas seja como for, se seria um fardo a mais para os observadores? Sim. Eu acho que não, quer dizer, eu acho que o número de observadores e a sua capacidade de intervenção ainda não têm sido suficientes para tornar o processo eficaz. O que significa que tem que haver um espírito aberto, capaz de aceitar outras propostas, capaz de aceitar um balão de oxigênio, até como uma forma de revitalizar o próprio grupo de observadores. Penso que nesse contexto entra mais um ator válido dentro deste processo, não só de negociação, mas também de apelo à paz e ao processo de reconciliação. Eu penso que é totalmente válido. Agora, falando um pouco do papel do presidente Chissano, eu acho válido. Ele tem participado em várias missões internacionais. Eu acho que ele também deveria
oferecer-se para participar em mais uma missão. Neste caso, não seria no contexto internacional, mas seria, melhor ainda, no processo de pacificação, de reconciliação do seu próprio país. Eu acho que ele poderia fazer isso com muito mais propriedade do que qualquer outro moçambicano. E mesmo para encerrarmos, o que é que se pode esperar desta conferência? O que eu acho é que o presidente Nyusi e o presidente Dhlakama irão tomar a peito os apelos vindo das igrejas ou das religiões, e eu prevejo um encontro para breve, porque a volta à guerra definitivamente não é agenda nem de um nem de outro. Nem do outro. Obrigado. Dr. Ferreira, últimas considerações? O que se pode esperar desta terceira conferência anual das confissões religiosas? Eu penso que as religiões estão conscientes do papel a desempenhar e sempre desempenharam este papel. Hoje, mais do que nunca, vê esta pressão que devem desempenhar um papel preponderante para a pacificação do nosso país. E o presidente Nyusi também tem isso em mente, né, que é preciso buscar a solução da paz, procurando para todos os cantos, portanto, todos são hoje chamados a contribuírem, não só as igrejas, todas as instituições, a própria sociedade civil. Eu esperava que os membros da sociedade civil se fizessem mais presente, mas não se estão fazendo tanto presente quanto antes. Quer dizer, existem muitas associações, organizações, Parlamento Juvenil, Liga de Direitos Humanos, outros podem manifestar, organizar com o andar de diálogo político, pode estar a perder esperança também. Manifestações para pressionar aos políticos a tomarem decisão e a ver que este país não é dos políticos exclusivamente, sobretudo é o nosso país. Portanto, uma manifestação intensa e maior do que... Mas os moçambicanos às vezes se unem só para... Mas temos que nos unir, este é um momento muito importante. E é muito importante também o facto que, como dizia Dom Zupi nas conversações de Roma, negociações de Roma, que ele disse, vocês são irmãos. Temos que nos considerar fundamentalmente como irmãos. Que a Renamo, Frelimo são simplesmente cores, e que estas cores não podem procurar uma divisão. E diferenças de ideias são diferenças de ideias, não é um problema, mas somos fundamentalmente irmãos e que o nosso objetivo é desenvolver o país. Eu penso que as igrejas já perceberam isso, vão poder dar também uma mão, o próprio Partido Frelimo e depois o Partido Renamo devem tomar em consideração que estes apelos de paz, eles são para serem valorizados e que eles devem tomar a peito esta oportunidade que a conferência das religiões moçambicanas estão a fazer em Quelimane. Dr. Alberto Ferreira, Dr. João Colasso, muito obrigada pela vossa presença. Espero que voltem mais vezes. Tenham uma ótima noite. E nós continuamos